A paz do Senhor Jesus a todas as irmãs, né? Eu me chamo Nadjane, moro em Recife, faço parte da Igreja Lagoinha, que fica aqui em Boa Viagem, né, no estado de Pernambuco, na capital, Recife, no Brasil, né? Então, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Venho trazer uma palavra hoje, né? Peço que o Espírito Santo de Deus me use, né? Quando eu recebi esse convite, né, da irmã Cíntia, a gente se sente incapacitada, né? Eu vou falar a verdade. A gente se sente incapacitada, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Eu estou vivendo um luto, né? Perdi um irmão agora na última quinta-feira, né? E eu creio em Deus que nada é em vão, né? Deus, ele tem propósito em todas as coisas debaixo dos céus, né? E quando a irmã Cíntia me fez o convite, ela falou que o tema seria livre, né? E esse tema, salvação, né? Esse tema, ele já vem, assim, queimando no meu coração desde uma semana antes do meu irmão falecer, né? Nós tivemos uma reunião na minha casa e na casa da minha filha, e o tema era livre, e eu escolhi essa palavra, né? Palavra salvação, o tema salvação, né? E eu vou deixar aqui uma palavra que fala sobre salvação, né? Está lá em Romanos 10, versículo 9, que diz: Se você confessar com a boca que Jesus é seu Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo, né? Eu vi um pequeno vídeo, né, que falava sobre salvação. Aí alguém perguntava lá, né? Então, para ter a salvação, eu preciso então crer em Jesus, né? Eu preciso acreditar em Deus para ser salvo. Aí o irmão respondia lá: não, não é só isso, né? Você não precisa apenas crer, você precisa crer e confessar Jesus como Salvador e, acima de tudo, você precisa se arrepender dos seus pecados, né? A salvação, a palavra diz, né? Não sou eu. E quem sou eu para falar alguma coisa aqui, né? Eu estou falando que o Espírito Santo está me conduzindo a falar, né? A salvação, ela vem através do arrependimento, né? Uma das coisas que leva à salvação é o arrependimento. Quando nós nos deparamos com a morte, né? Isso é muito comum a gente pensar, né? Para onde vai, para onde foi, né? Para onde será que se vai depois da morte, né? Que diz aqui, né? O que determina o nosso destino eterno? Para onde iremos depois da morte, né? Porque a morte é a única certeza que nós temos, né? Mas nós precisamos entender que para o cristão, né, a morte não é o fim, né? A morte é a eternidade. E o cristão, ele crê nessa eternidade ao lado do Senhor, né? Na presença do Senhor, né? Eu espero que eu tenha, assim, que eu esteja sendo clara, né, nas minhas palavras, como eu falei, né, o Espírito Santo que está me conduzindo, né? Eu li lá na palavra, né, que dizia, né, que lá no Éden nós tínhamos a vida eterna, né? E nunca ficaríamos, nunca estaríamos diante da morte, lá no Éden, né? Deus, quando ele nos criou,
Ele nos criou para sermos eternos. Então, o que que nos separou de Deus, né? E trouxe essa condenação, que seria, né? O que seria essa condenação? O que traria essa separação? A morte, né? Se nós não tivéssemos Adão e Eva, né, não tivesse cedido, né, às tentações ali e cometido o pecado, nós não teríamos a morte, né? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele traçou, né, esse plano. Aí outro dia alguém, não sei quem foi, me perguntou sobre por que se fala plano? Por que plano de salvação? Por que plano? Porque Deus, ele traçou esse plano. O que ele poderia fazer, né, para resgatar o mundo, né, de volta para a presença dele? E ele pensou em enviar o seu filho, né? Imagina que amor, que tamanho, né, do amor de Deus por nós, né? Ele deu o seu filho, né, para que nós tivéssemos hoje essa oportunidade de sermos de novo, né, amigos de Deus. Então, irmãos, é assim, é muito forte essa palavra ela é muito forte para mim, né, ainda mais nesses dias. Eu quando meu irmão, não fugindo, né, o assunto, mas só para dar uma palavra rápida, quando meu irmão estava enfermo, né, foram acho que 30 dias no hospital, e eu sempre orava, né? Por isso que eu falo que essa palavra de hoje não foi em vão, porque eu sempre orava a Deus, né, que desse a ele a chance da salvação, né? Eu não pedi a Deus que não o levasse, né? Porque nós sabemos que Deus, ele tem os dias, né? Os nossos dias são contados, né? O Senhor, ele sabe todos os dias, e a palavra diz que o homem não pode acrescentar um dia sequer, né, na sua vida. E eu pedia muito ao Senhor, e ele ficou em coma 4 dias, né, 3 dias, e eu falava, Senhor, faz com que ele volte desse coma, né? Se tu tiver que levar, leva, mas dá a chance para ele, dessa chance dele poder retomar a consciência e ter direito, né, de escolher, porque a palavra de Deus diz, né, que a salvação ela está disponível a todos, né? E para ele não era diferente. E Deus, ele me ouviu, né? Ele ouviu a minha oração e ele saiu do coma, né? E voltou para casa e eu continuei orando e ele voltou para o hospital e eu ali, né, enviando um louvor, uma palavra, e o Senhor levou, né? Na última quinta-feira, o Senhor levou e eu fiquei em paz, né? Eu fiquei em paz, crendo que ele foi salvo, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? A palavra, ela não volta vazia. Então, eu creio que nessa tarde, né, dia 8 de junho, né, hoje, dia 8 de junho, todos que estão me ouvindo hoje, né, aqui no Brasil, fora do Brasil, em outros estados, que essa palavra possa chegar, né, no coração de quem precisa, né, ouvir, né, hoje essa palavra que ela possa cair numa terra fértil, né, e frutificar, como a irmã falou aí, né,
E é isso. Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que eu me emocionei muito, mas o que foi falado hoje aqui foi que o Espírito Santo, né, colocou no meu coração para falar. O que eu quero deixar para os irmãos aqui é um pedacinho de um louvor, né, que quando eu cheguei lá no sepultamento do meu irmão, eu cantei ele. É um louvor que diz assim, né? Além do Rio Azul, né? Que diz assim: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali. Então é isso, né, irmãos? É essa certeza que a gente precisa ter, né? É a certeza da salvação, e só se chega, né? Só se tem essa salvação através do perdão, né? Dos pecados. A gente tem que se render, né? Pedir perdão e crer no Senhor, né? E eu quero deixar aqui, né, o apelo para aqueles que ainda não conhecem Jesus, né? Eu quero deixar esse apelo aqui, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Eu deixei essa palavra para o meu irmão antes dele partir, né? Que a gente deve buscar enquanto se pode achar, né? Invocai-o enquanto está perto, porque nós não sabemos, né, a hora. Talvez o meu irmão até pensasse, né, quando ele entrou naquela sala de cirurgia, né, para fazer aquela cirurgia de ponte safena, pode ser que ele tenha pensado, né, que talvez ele pudesse não voltar. Mas muitos de nós, a gente está saudável, está em casa, né, está gozando de plena saúde e o Senhor nos chama, né? O Senhor nos chama, então a gente precisa estar preparado, né? A gente precisa estar preparado, a gente precisa entregar a vida ao Senhor, né? Confessar o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Então, é esse apelo que eu faço aqui para você, que ainda não conhece o Senhor, né? Entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. E descansa. Descansa nele. É isso, irmãs. Eu vou ficando por aqui, né? Agradecendo a oportunidade, né? E dizendo que em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Tá bom, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.